você queira usar esse crivella, tem que ser estudado, não tem nada a ver com o que ele está falando. O risco é muito grande. Se eles não conseguem evitar que a criança pegue um piolho, agora quer jogar um monte de criança dentro de uma sala de aula, e não vai ter 35%, eles vão enfiar todo mundo, porque esses caras são assim. Bom dia, Band. Eduardo de São Paulo. Uma geração aí que está para se formar na escola. Eles são grandinhos, eles têm uma certa responsabilidade que pode ser colocada para eles, né? E são, na maioria, cuidadosos, hein? Vamos confiar nessa garotada e vamos liberar as aulas com critério de segurança. Obrigado. Mas o que diz a Prefeitura de São Paulo sobre possibilidade de volta, mesmo que parcial, ali bem limitada, em setembro, nas escolas municipais? Bruna Barbosa, bom dia. Bom dia, Thaís, Pedro, a todos que nos acompanham. Nada por enquanto em setembro, sem essa autorização por parte da Prefeitura. Ainda há uma luz no fim do túnel para outubro. Vocês falavam há pouco dessa questão de um protocolo de segurança ali. O que a gente mais vive em restaurantes, em bares, em lojas, é a pessoa que vem ali já com o medidor, a pistolinha, para medir a temperatura. E aí o inquérito sorológico que a Prefeitura fez com alunos da rede municipal mostra que 65% deles estão assintomáticos. Testaram positivo para o coronavírus, mas sem nenhum sintoma. O que adianta, Thaís, nesse caso, ter alguém ali na porta da escola medindo a temperatura? Essa criança não apresentaria febre, por exemplo, continuaria ali na aula e poderia transmitir a doença, o coronavírus, quando chegasse em casa, por exemplo. Então, ainda que cumprisse o protocolo sanitário, ele não seria tão eficaz, explica o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A cada 3 crianças contaminadas com o vírus, a escola coloca o medidor de temperatura na porta, ela não vai apresentar que está febril, não vai apresentar que está com febre, mas ela está contaminada e às vezes com a mesma carga viral de um adulto. Portanto, algumas medidas de restrição não serão aplicáveis e, nesse momento, a volta às aulas representaria um grande vetor de contaminação, ampliação e disseminação da doença na cidade. Outro problema que esse inquérito apresentou é que 25% dos alunos que testaram positivo para coronavírus cumprem quarentena com idosos, pessoas acima de 60 anos. Então, a equipe de vigilância sanitária da prefeitura tem essa preocupação do aluno carregar o vírus e transmitir para o avô, que muito provavelmente é quem fica com essa criança enquanto o pai sai para trabalhar. Como eu disse, a previsão para outubro segue mantida, mas isso pode mudar a qualquer momento, porque esse inquérito sorológico agora vai para a segunda fase, afirma o prefeito Bruno Covas. Não se trata de estar acima ou abaixo de uma porcentagem em relação à quantidade de imunizados. Vários dados apresentados pelo inquérito foram levados em consideração para tomar a decisão da prefeitura de não autorizar o retorno às aulas agora em setembro. É muito mais complicado manter o distanciamento social dentro da sala de aula, dentro da escola, do que em bares, restaurantes, supermercados, lojas, estabelecimentos já autorizados o retorno. É isso, essa é uma proibição que ela vale não só para a rede municipal de ensino, mas também para particular e para as faculdades. Ensino superior também entra nessa com essa proibição a partir de setembro, Thaís. Bem, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo vai entrar com uma ação judicial para tentar retomar as atividades presenciais na capital paulista no dia 8 de setembro. Ao vivo conosco agora, quem conversa com o ouvinte da Rádio Bandeirantes é o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro. Benjamin, bom dia, tudo bom? Bom dia para você e seus ouvintes. Obrigada, Benjamin. Essa é a questão que tem mais agitado as discussões sobre retomada da atividade pós-pandemia. Qual é, hoje, o nível de garantia que as escolas particulares podem dar aos pais de que não ocorrerá transmissão entre alunos do coronavírus, caso haja retomada das atividades presenciais nas escolas? É a mesma que é dada no bar, é a mesma que é dada no shopping center, é a mesma que é dada nas praias. Quer dizer,
a situação ela foi politizada. O que acontece é que esse prefeito não tem coragem de enfrentar a POSP, essa que é a grande questão. Ele tem medo dos professores, porque vai ter uma eleição esse ano, pensando que o professor vai votar nele. O professor não vota nele, o professor é petista, então vai votar contra ele também. Então, na verdade, o que está acontecendo é exatamente isto, né? Levaram essa questão de saúde e educação para a política. Esse é um absurdo tão grande. Nós sabemos hoje, muitos cientistas, hoje muitos médicos sabem que esse remédio que estão tentando dar para a pandemia, principalmente para a criança, ele é pior do que a própria doença. Nós temos hoje muitas crianças em casa que estão com um problema psicológico, surtos psicóticos, estão trazendo problemas familiares, violência doméstica, um monte de coisa. Então, quando o pai procura uma escola particular, ele procura porque o Estado não fornece aquilo que ele já está precisando, que é um ensino de qualidade e um pouco de segurança. Quando o pai vem procurar a escola, eles ficam usando demagogicamente a escola privada para poder fazer política. Essa que é a grande questão. Então, não dá para se admitir isso. Não dá para admitir que você venha politizar de uma forma, se a criança pode ir para o shopping center, se ela pode ir para a praia. Se você andar no litoral de São Paulo hoje, as praias estão lotadas, mais do que no Réveillon, né? Porque ninguém consegue ficar. A escola particular em São Paulo hoje atende 1,5 milhão de alunos que vêm das classes C, D e E. São pessoas que moram em casas pequenas, de 40, 60 metros quadrados. Então, nós estamos causando um estresse muito maior para essa criança do que se ele estivesse na escola. Nós não pretendemos voltar 100%, ninguém nunca pediu para que volte 100% das crianças de uma vez só, muito pelo contrário. Nós sabemos que temos que manter o distanciamento, que ela deve ser parcelada, que deve voltar entre 20% e 30% dos alunos a cada momento, mas as crianças estão precisando desse contato, principalmente a criança de 0 a 8 anos. Toda vez que o poder público proíbe por uma canetada ou um produto ou um serviço que é oferecido legalmente, aparece alguém oferecendo esse serviço ilegalmente. O que está acontecendo em São Paulo hoje? Voltaram a acontecer os depósitos de criança, aqueles lugares, tomadores de conta de criança, colocam 20, 30 crianças numa casa sem nenhuma condição sanitária, com uma pessoa totalmente despreparada, sem nenhum preparo pedagógico, para ser cuidado para esses pais que precisam trabalhar. Nós respeitamos, sim, aquele pai que está com medo, até em função de tudo que ele vê na mídia, a gente respeita aquele que não quer mandar para a escola. Mas o que precisa da escola precisaria ser atendido. Presidente, bom dia. Eu queria saber o seguinte, tendo em vista tudo isso que o senhor falou, inclusive sobre o surgimento desse fenômeno, né, dos cuidadores, etc., qual o protocolo que o sindicato defende, recomenda ou que está disposto a cumprir para que venha com isso oferecer tranquilidade aos pais que, justificadamente, é preciso compreender isso, né? Tem medo, estão inseguros com relação ao retorno às aulas. Que tipo de protocolo as escolas privadas prometem adotar para oferecer essa segurança? Olha, o sindicato fez um protocolo apoiado hoje pela Associação Paulista de Medicina, feito pela Clínica Santa Isabela, que é a maior clínica infantil que nós temos em São Paulo. E um protocolo para ser seguido regiamente. A gente só muda paradigma, a gente só muda as coisas através da escola. Eu não tenho dúvida que o dia que voltarem às aulas, vai mudar, inclusive, o dia da criança com a própria família. Foi o que aconteceu na questão do trânsito. Quando a gente fez uma campanha de trânsito, usando as crianças, elucidando as crianças, mostrando às crianças o caminho que tomar, hoje quem mais cobra a família por uma infração de trânsito é a própria criança. Então a gente sabe que qualquer paradigma ele é quebrado na escola. Então a escola tem essa condição de mostrar para a criança, inclusive, a necessidade do uso da máscara, do distanciamento, enfim. Então, a escola está pronta para isso. Nós temos um protocolo. Você vai perguntar para mim, é 100% garantido? Não é. Senão não haveria pandemia, nós sabemos disso. Agora, se abrem shopping center, abrem restaurantes, abrem bares, quer dizer, o comércio está trabalhando, o pai tem que voltar a trabalhar onde ele deixa essa criança. Gente,
E outra coisa que eu queria muito entender é como esse prefeito entende mais de medicina e de saúde do que a Secretaria de Educação do Estado. Se o Estado está abrindo para todo mundo, se o Estado fez um protocolo e dentro desse protocolo a cidade de São Paulo é a primeira que está colocada, é a primeira que foi para o amarelo, provavelmente será a primeira que vai para o verde. Enfim, não dá para entender, você só pode entender que isso está sendo usado politicamente, mais nada. Senhor Benjamin Ribeiro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, está conversando conosco nesta manhã. O senhor tem aí o número de quantos alunos deixaram o ensino privado aqui em São Paulo por conta da pandemia? Qual é o tamanho do prejuízo para as escolas particulares aí desde o início da Covid-19? É muito pequeno. É muito pequeno. O maior índice que tem é na criança de 0 até 3, 4 anos de idade. Esse aí teve uma certa evasão. Hoje, outra coisa balela que esse prefeito fala, que é um absurdo, dizer que a escola particular não pode voltar porque vai aumentar a distância da qualidade entre a pública e a privada, é outra balela, porque esse é um processo de 30 anos. Ele não foi criado em 30 dias ou em 120 dias que tem a pandemia. É um processo que já vem e eles, por não serem capazes de fazerem uma educação de qualidade, que seria uma obrigação de todo servidor público, de todo político, eles querem levar a escola particular para o mesmo caminho. Então, não vai aumentar, muito pelo contrário, aumenta hoje da forma que está. Hoje, 95% dos alunos da rede privada estão tendo aula online e vão muito bem, sim, senhor. Isso, inclusive, é um legado que a pandemia está trazendo para a educação. É uma coisa nova que vai ser usada para o resto da vida na educação. Toda vez que a gente tem um grande problema, sempre aparece alguma solução. E essa nós estamos fazendo hoje, que é essa educação à distância. Agora, a criança de 0 até 7, 8 anos de idade, ela tem muito mais dificuldade de interagir com essa aula online. Então, por isso, a necessidade dessa volta às aulas. Mas não tem um número, né, de quantos alunos deixaram o ensino privado? O senhor tem um número aí? Muito pequeno, em torno de 4%, 3 a 4%. São Paulo hoje, no estado de São Paulo, nós temos 2.400.000 alunos na rede privada. Toda vez que você ouve falar, aumentou 100% o número de transferência da escola particular para a escola pública. O ano passado, em abril, teve 198, quer dizer, aumentou para 400. Qual o percentual disso em relação a 2.400.000 alunos? Então, essa conversa também que a escola particular quer voltar só em função da questão monetária, é conversa. Quem teve que perder, já perdeu, não vai recuperar no primeiro momento, isso aí vai virar com o tempo. Nós também sabemos que todo aluno que experimenta uma escola particular, se ele tiver um problema financeiro, eventualmente, por um pequeno período, ele sai da escola, mas se equilibrando financeiramente, ele volta para a escola privada. Isso é 50 anos que eu tenho de educação que me dá essa certeza. Benjamin, são muitos ouvintes participando aqui dessa conversa, mandando mensagens, cada um tem a sua opinião, considerações muito interessantes. A gente vai colocar algumas das mensagens dos ouvintes agora, durante a entrevista com o Benjamin Ribeiro, que representa o Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo. Por gentileza, fala para o prefeito sair do gabinete e andar pela rua. Ele vai ver criança soltando pipa, ele vai ver criança no meio da rua, ele vai ver criança que não tem como fazer a quarentena, principalmente os mais pobres. Sai de trás da mesa, prefeito. Bom dia, Alex de Itaquera. Não tem que voltar às aulas, não. Não deixar a criançada se cuidando em casa. Esse povo é engraçado, meu. O povo tá igual lá no passado. Queria que voltasse a economia. Aí voltou a economia, tudo abriu, agora tá todo mundo aí. Enfim, gente, essa questão é uma questão muito séria. Deveria ser uma opção da família. A família, quando já procura a escola particular, ela procura porque o Estado não cumpre o preceito constitucional que ele teria de oferecer uma educação de qualidade para a família. Benjamin? Então, hoje... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta muito recorrente aqui dos nossos ouvintes, que é a seguinte: como se controla, na prática, criançada de 3, 4, 5, 6, 7 anos? Como é que a escola, o professor vai conseguir evitar que elas ajam naturalmente como agiam antes da pandemia? Só estando dentro da escola para entender isso. Só estando dentro da escola. Eu tenho uma filha de 3 anos. Essa minha filha todo dia fica desesperada para conversar com a professora dela via online.
Só estando na escola que você vai entender o que é isso, qual é essa relação. E essa relação que a criança precisa ter com o seu professor, com o seu mestre, né? Então, eu não posso admitir, olha, se eu abrir o shopping, se eu abrir o restaurante, se eu abrir o bar, eu ouvi agora há pouco um ouvinte aí dizer, olha, abre o bar, só pode ser 4 horas, as outras 4 horas não pode, por quê? Porque é política, estão fazendo política com essa questão. Politizaram a pandemia no Brasil, infelizmente. Nós somos o país do mundo que tem mais dias parados de aula. Nós vamos para 150 dias. O que parou mais, parou 70, 80. Enfim, é um absurdo. Foi politizada a questão, somente isso. A prefeitura não tem condição, às vezes, o cara fala, mas não tem nem papel higiênico na minha escola. Na escola pública pode não ter, mas na privada tem. Se não tiver, o pai de aluno não vai colocar o aluno lá. Quando ele opta por essa educação particular, que ele paga mensalmente, ele já faz essa opção porque o ensino público é ruim. Quer dizer, nós atendíamos até o ano 2000 a classe A e B. Hoje a escola particular atende classe A, B, C e D. E, olha, o grande sonho de consumo dessas pessoas hoje é ter o filho na escola particular. Não só pela qualidade de ensino, mas também pela segurança que ela proporciona. E queria agradecer ao presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro, que falou ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Benjamin. Bom dia, até a próxima, hein? Obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes e todos os paulistanos.